Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gesiane Dionísio, da disciplina de Língua Portuguesa. E a nossa aula de hoje está direcionada para o 5º ano. Então, vamos para a nossa aula de hoje? Vocês estão animados? A nossa aula de hoje, o tema é inferência textual, informações explícitas e implícitas. Mas antes de começarmos a nossa aula de hoje, vamos para o nosso desafio, chaminézinho. E aí, gente, o que vocês assinalaram? A opção A diz assim: não tenho medo do escuro. Essa opção está certa ou errada? A opção B, Fernando, você virá com a gente amanhã? Certa ou errada? A opção C, que susto! A opção D, preciso saber se você irá lanchar mais tarde. Agora vamos analisar frase por frase. A primeira frase, não tenho medo do escuro, está correta. Por que ela está correta? Porque ela está encerrando um pensamento, uma linha de informação. Então, o ponto final serve justamente para encerrar uma oração. A letra B, que susto! Ela está também pontuada corretamente com o sinal de exclamação. É uma frase exclamativa. Vocês lembram lá na nossa aula anterior que a exclamação, ela serve para indicar espanto, susto, medo. Quando alguém está muito bonito, que você diz assim: "Oh, como você está bonito!" Então, você vai utilizar qual é o sinal? A exclamação. Que susto! Uma exclamação. Você se assustou, se espantou. A letra B diz: Fernando, você virá com a gente amanhã? Vocês perceberam que no final tem um ponto? Mas vocês também perceberam que essa frase, ela está fazendo uma pergunta. Ela está perguntando: Fernando, você virá com a gente amanhã? Então, quando a gente pergunta, qual é o sinal que usamos no final da frase? A interrogação. Você acertou. A interrogação. Muito bem. E aqui na letra D, preciso saber se você irá lanchar mais tarde. Qual é o sinal que eu utilizei na letra D? Eu utilizei a interrogação. Está correto ou está errado? Coloquei a setinha ali porque está errado. E eu vou explicar para vocês por que está errado. Essa frase aqui é uma frase interrogativa indireta. Vocês lembram da aula anterior que eu falei de frases interrogativas diretas e indiretas? Essa frase aqui, ela está perguntando, mas ela está perguntando de forma indireta. Logo, não é usado o sinal de interrogação no final da frase, mas sim o ponto final, porque essa frase é uma frase interrogativa indireta. A letra B, ela de fato está perguntando, como eu já expliquei para vocês, mas ela está ali, ó, com ponto final. Então, não seria o ponto final, seria uma interrogação. Ok? Vocês também responderam assim, eu tenho certeza, porque vocês entenderam tudo da nossa aula anterior. Não é mesmo, chaminézinho? Chaminézinho entendeu tudo também. Mas vamos para a nossa aula de hoje. O tema da nossa aula de hoje é inferência textual. Informações explícitas e implícitas. Quando falamos em inferência textual, falamos em dedução, certo? O que é inferir? Porque é importante saber inferir um texto, seja ele uma imagem, seja ele escrito, porque quando você consegue inferir um texto, você logo consegue interpretá-lo. E para a gente interpretar bem um texto, é importante termos também uma bagagem. E que bagagem é essa, professora? Quando você lê um jornal,
quando você lê uma revista, muitas vezes uma imagem que você vê na TV e você faz a associação daquela imagem a um texto que você leu. Então, é muito importante a leitura e termos essa bagagem, porque a inferência, ela consiste justamente na pré-conclusão. E quando você vai inferir um texto, a informação não está lá à vista, não. As explícitas sim, já tem um nome, explícita, está escrito. Mas as implícitas não. Você tem uma pré-conclusão que o autor, ou você deduz, que quer transmitir determinada mensagem. Mas para isso é muito importante ter o conhecimento prévio. Aquele conhecimento que eu falo na sala de aula também com vocês, e agora estou falando para os alunos da nossa rede, aquele conhecimento empírico, ou seja, aquele conhecimento, a sua vivência, o que você lê, o que você assiste, aquele jornalzinho, aquele gibi da Turma da Mônica que você lê, certo? A inferência, ela serve também para interpretar o texto com base em outras informações, a compreensão da leitura. Quando você infere, você consegue compreender de forma melhor, chegar a uma conclusão também a partir de outras concepções, que foi o que eu falei agora, aquela bagagem, o que você já sabe, aquele conhecimento prévio vai te auxiliar na interpretação textual. A questão de interpretar também os elementos, tanto explícitos, que está à vista, está escrito no texto, e os implícitos, são aquelas informações que você não consegue ver no texto, mas elas estão lá. Então, vamos nessa. Eu trouxe para vocês aqui um texto em imagem. E para destacar essa questão da inferência textual, eu coloquei, a inferência textual pode requerer algum conhecimento prévio sobre o tema da leitura. Exatamente. Essa menina, vocês sabem quem é essa menina? Ela está vestida com roupas de materiais recicláveis. E vocês sabiam que essa menina, ela tem um nome? Acho que eu escutei Chaminézinho falando o nome dela. Chaminézinho já falou para mim aqui o nome dela. O nome dessa menina, vocês sabiam que começa com a letra M? Mas por que será que ela está vestida assim? O nome dela é Mafalda. Alguém aqui já leu alguma tirinha de Mafalda? Vocês já leram? Eu acredito que vocês já leram sim. Mafalda é uma menina muito inteligente, que se recusa a aceitar o mundo do jeito que ele é. E as suas tirinhas falam sobre desigualdade social, fala sobre a questão da preservação do meio ambiente. E sabe quem foi que criou essa personagem? Foi o cartunista Quino. Ele é um argentino, muito inteligente também, que criou essa personagem extraordinária que sempre traz muitos ensinamentos com suas tirinhas. Professora, mas o que tem a ver com inferência? Estamos aqui fazendo inferência. Aqui nessa imagem, ela está vestida com materiais recicláveis. Não está escrito aqui que ela está transmitindo uma mensagem dizendo preserve o meio ambiente. Não está explícito. Mas, implicitamente, a Mafalda está dizendo para a gente: vamos preservar o meio ambiente? Vamos reutilizar o lixo? Percebe que são latinhas de refrigerantes, está vendo a roupinha? Então, implicitamente, ela está transmitindo uma mensagem de preservação ao meio ambiente. Aquele lixinho que parece inofensivo que você joga no chão, está prejudicando o meio ambiente. Então, eu trouxe justamente essa imagem para a gente inferir, que foi o que fizemos agora, certo? E aí, vocês gostaram? Gostaram da mensagem que a Mafalda trouxe? A preservação do meio ambiente? Então, vamos lá continuar com a inferência textual.
Agora a gente vai falar um pouco, breve, sobre os sinônimos de inferência. Por que é importante conhecer esses sinônimos? Porque a partir dele você vai conseguir interpretar melhor o texto, você vai compreender o que de fato é inferir um texto, o que de fato é inferência. Certo? Temos aqui a conclusão, a ilação, a consequência, a implicação e a indução. Mas o que é sinônimo? Sinônimos são palavras que são escritas de maneiras diferentes, mas que os seus significados, eles são semelhantes. Por exemplo, conclusão e ilação é justamente o final. Conclusão e ilação são palavras também sinônimas, elas se entendem. E eu trouxe esses sinônimos para a gente compreender ainda mais essa questão da inferência textual. A consequência, que é importante. O que é a consequência? É aquela pré-conclusão que você imagina o que vai acontecer, que está tudo referente à inferência textual. A indução, a implicação. Mas quando falamos em inferência textual, devemos lembrar também da ideia central do texto e as ideias secundárias. Eu trouxe essa imagem aqui, e essa imagem é um texto que ela tem uma ideia central. Chaminézinho, você consegue me dizer qual é a ideia central desse texto? Crianças, vocês conseguem me dizer qual é a ideia central desse texto? A ideia central é o menino. O menino, ele está sentado em uma pedra com uma lamparina. Essa é a ideia central do texto. Mas, nessa imagem também, temos as ideias secundárias. A ideia central é aquela ideia principal. As ideias secundárias, as que vêm depois. Por exemplo, aqui as ideias secundárias. As árvores, percebe? O verde, são as ideias secundárias. E as ideias, será que tem alguma ideia implícita nesse texto? Tem sim, tem ideias implícitas aqui. Esse texto, imagem, né? Um texto-imagem, se você perceber, você não sabe o nome desse menino. Provavelmente ele tem um nome. Você também não sabe de onde ele veio, mas você subentende-se que ele tem os olhos puxados. E esse chapéu aí que ele está usando, me parece com alguma criança que vive num país de origem asiática. Essas são as ideias implícitas, tá? Que você não consegue ver, não está escrito, mas você faz uma pré-conclusão baseado no que você já tem de bagagem, de conhecimento, de leitura. Como eu falei, a ideia central em um texto é a ideia principal. As ideias secundárias são aquelas ideias que justamente ajudam a sustentabilidade do texto. E a ideia central, geralmente, ela aparece em todo o texto. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês e vamos ver com mais propriedade. Eu trouxe para vocês uma reportagem, certo? Essa reportagem, vamos analisar a ideia central do texto. Diz assim: cientistas descobrem por acaso uma nova espécie de peixe na Amazônia. Os rios e lagos da região abrigam mais de 3.000 espécies de peixes, como arraia, traíra, tacunaré, pirarucu, dourado, poraquê, lambari, surubim, entre outros. As águas do rio Amazonas revelam e escondem muitas surpresas. Uma delas foi uma nova espécie de peixe que, a partir de 2017, recebeu o nome de Tarumânia aucare. Quase não sai, vamos embora. Imagine quantos peixes nadam nas águas dos rios da Amazônia todos os dias. Quanta riqueza viva e talvez desconhecida. Cabe a nós conhecê-la, estudá-la e preservá-la. Então, percebe que no início do texto fala sobre uma nova espécie de peixe na Amazônia.
E eu sublinhei aqui também que uma delas foi uma nova espécie de peixe. O que eu quero dizer com isso? Que a ideia central, ela sempre vai aparecer no começo e no meio do texto, porque a ideia central tem como principal objetivo a sustentabilidade do texto. Agora vamos falar sobre a informação explícita. As informações explícitas, como eu já falei para vocês, reforçando, são aquelas informações que está escrita no texto. Não tem como você não entender, porque ela está ali aparecendo para você. As informações que o autor já deixa escrita no texto, está clara. Informação explícita, 2 exemplos. Maria usava um casaco. Lucas parou de fazer exercício físico. Essas 2 frases estão bem claras o que está acontecendo, que Maria usava um casaco, ponto final. E que Lucas parou de fazer exercício físico. Também, parou, pronto, não quer mais fazer, certo? Agora vamos para a informação implícita, que eu falei desde o início, e vamos reforçar. A informação implícita é justamente aquela informação que está nas entrelinhas do texto. Ela não aparece no texto, mas você faz uma pré-conclusão, você deduz que quer transmitir tal informação, certo? Vamos voltar lá à frase da informação explícita. Maria usava um casaco. Tá claro que ela estava de casaco, usando um casaco. Mas quando eu digo estava frio, essa informação é implícita ou explícita? Ela é implícita. Ela é implícita. Estava frio, mas estava frio aonde? O que houve? O que aconteceu? Maria estava com casaco? Não estava com casaco? Lucas parou de fazer exercício físico. Ok, explícita. Lucas fazia exercício físico. Então está implícita. Fazia, então ele fazia desde quando? Ele parou quando? Será que continua? Entenderam? Eu trouxe para vocês também mais um exemplo de inferência textual. Vamos inferir aqui. Esse texto, ele é verbo visual, certo? São textos verbos visuais, que são aqueles textos que têm imagens e também escrita. Aqui, ó, oi, Psyu, fala baixo, tem um doente em casa. Seu pai está doente? Não. Então é sua mãe? Também não. E olha lá, a 4ª tirinha, melhor dizer. Olha lá, Mafalda. E o que é que tem em cima da cama? O planeta. Essa é a mensagem implícita que está nesse texto. O que será que a Mafalda ela quer dizer com o planeta? Gente, o nosso planeta pede socorro. O nosso planeta está doente e precisamos cada vez mais ajudar. Porque a partir do momento que você polui, você está prejudicando a sua saúde e a saúde de outras pessoas. Então, é essa a mensagem que a Mafalda ela quer transmitir. A questão da preservação do meio ambiente. Vamos lá. Para lembrar, os textos possuem várias informações. Entre elas, uma informação principal. A ideia central do texto. Existem informações secundárias no texto, como eu já falei anteriormente, exemplifiquei para vocês, que podem ser facilmente identificadas por estarem escritas. As informações explícitas, como eu falei, as informações explícitas, elas ficam escritas no texto. 3. Outras informações secundárias não estão tão claras e precisam de nossa interpretação. As informações implícitas. 4. É possível antecipar significados de palavras com base no contexto lido. Aquela importância também da bagagem, da questão de você compreender o contexto, a interpretação textual. E aí, vocês gostaram? Alguma dúvida até aí? Vamos para o nosso desafio. O nosso desafio de hoje
eu trouxe um texto, um verbo visual. Vocês vão pesquisar figuras ou textos em jornais e revistas que contêm informações implícitas e explícitas. E também vocês vão diferenciar o que são informações implícitas e explícitas. Beleza? A foto, você pode tirar a foto da pesquisa que você fez, marcar lá, @CEPA, tá certo? A Secretaria de Educação, postar no seu Instagram, nos seus stories. E espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E vamos ao nosso pensamento. A leitura faz de vagos pensamentos solenes informações. Quem disse isso foi Wesley. Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Espero que tenham gostado. Beijos. Tchau, tchau.